Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Todos acharam? Amém. Antes de nós lermos esse texto, vai virar para o seu irmão e falar assim: que bom que você veio. Que bom que você veio. Que Deus fale ao seu coração. Fala com ele, que Deus fala ao seu coração nesse momento. Neste momento. E fala ainda para ele: não me atrapalhe a ouvir a voz de Deus. Só porque, irmão, tem horas que a gente fica assim, passa alguém na rua, a gente olha, fulano passou assim. E aí, talvez é um momento que você precisava, aquela palavra era do seu coração. Eu lembro que aconteceu isso aqui um dia na igreja. A palavra estava tão maravilhosa e o seminário estava pregando e a Yolanda toda hora ia lá do vaso e tirando a atenção dele. Eu falei: ô Jesus, mas dá assim mesmo. Vamos abrir então, irmãos, todos acharam aí? Eu vou ler a primeira vez, depois os irmãos vão ler mais uma vez. Olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardador dos que o buscam. Agora os irmãos, mesmo versículo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardador dos que o buscam. Amém. Irmãos, eu gosto muito de ler biografias, e se eu fosse citar uma pessoa que na história foi um homem de fé, o nome dele era George Miller. Eu já citei aqui alguns episódios na vida dele, quando ele estava indo de navio, ele viu um nevoeiro muito denso, e o capitão falou que ele não poderia seguir em frente, e ele ajoelhou no barco ali com o capitão, orou, e quando o capitão foi orar, ele falou com ele assim: não precisa orar porque eu já orei, eu sei que Deus já ouviu a oração. E quando os dois levantaram ali, eles perceberam que o nevoeiro havia se findado. Eu não sei qual o problema na sua vida, eu não sei qual a dificuldade, mas eu creio que quando nós oramos, Deus faz isso. Esse homem, ele começou um orfanato, ele teve uma visão muito boa de um orfanato, e a visão do orfanato de sustento, sabe qual que era? Era por fé. Ele não falava com ninguém que estava precisando de leite. Ele não falava com ninguém que estava precisando de pão. E olha que o orfanato dele tinha mais de 2.000 crianças. Sabe o que eles faziam? Simplesmente falavam com quem devia falar com Deus. E costumavam, às vezes, no momento ali do café da manhã, ou na hora do almoço, ou no jantar, eles não terem nada para comer, e eles orarem ao Senhor, agradecendo a Deus, e alguém bate na porta e traz o alimento. Tem um fato muito interessante, que uma vez eles estavam indo tomar um café, e as crianças ali, gente, criança de manhã, né? Os irmãos sabem como que é, né? Parece um leão. E aí, eles de manhã, as crianças já assim, ansiosas para tomar o café da manhã, não tinha leite, não tinha pão, não tinha café, não tinha nada. Mas ele, como de costume, reuniu todo aquele orfanato, e eles foram orar. E agradeceram a Deus, falaram assim: Senhor, nós te louvamos por esse café da manhã. E quando eles terminaram a oração, um comerciante ali da região, ele falou: olha, tem uma fornada de pão que ela saiu um pouquinho assim, mais assim, queimadinha, mas está muito bom o pão. E trouxeram aquele pão. O outro falou assim: eu tinha que mandar uma entrega lá de leite, mas houve um problema no caminhão, e se a gente não der esse leite aqui para você, nós vamos perder. E foi assim. E eles então, as crianças ficaram satisfeitíssimas, puderam lanchar e repetir ainda mais, porque quando Deus ouve a nossa oração, a bênção vem, ela vem completa. Esse irmão, ele, diante da sua igreja, ele recebia o honorário, né, o salário da igreja, e ele decidiu, irmãos, é casado ainda, ele decidiu que ele não mais receberia o salário da igreja. Ele simplesmente falava com Deus e colocou uma caixinha no fundo da igreja. E falou: irmãos, aqui está a caixinha onde eu creio que Deus vai levantar o meu sustento. E deixou essa caixinha ali, e a partir disso aí ele viveu. O sustento dele foi só assim. Ele fala: nunca faltou para mim o necessário, nunca faltou para mim o que eu precisava.
E eu fico pensando, irmãos, nesse texto que nós lemos, no seguinte tema: dependência ou independência? Até colocamos aí uma parte no informativo, pensando no nosso dia, né? Dia da independência do Brasil. Dependência ou independência? Como você quer viver? Dependente ou independente? Talvez você fale assim, mas dependente de quê? Eu queria focar em Deus. Você quer viver dependente de Deus ou sem depender de Deus? E eu queria pensar ainda no outro tema: como você pode receber uma recompensa de Deus? Olha que bênção, tema bom, né? Como receber as recompensas de Deus? Nós vamos descobrir isso aqui nessa noite. Mas tudo se baseia nessa resposta sua. Se você quer viver na dependência de Deus ou viver independente de Deus. Olha, irmão, se esse homem que eu citei aqui, se ele quisesse viver e trabalhar com o seu orfanato, batendo de porta em porta, pedindo ajuda de pessoas, ele poderia fazer isso. Se ele quisesse falar, olha, eu preciso disso, e cobrar e sempre estar ali, ele poderia fazer isso. Deus deixaria ele fazer isso. Mas nós tomamos essa decisão. E quem sabe não é hoje que Deus está confrontando o seu coração, se você vai viver dependente dele ou não. Por exemplo, tem pessoas que acham que para poder obter a salvação, elas têm que fazer alguma coisa, quando na verdade elas têm que falar, Senhor, depende do Senhor. Tem pessoas que acham que é pelo muito esforço, pelo muito orar, que elas vão conseguir, porque elas dependem do esforço próprio. Eu não estou dizendo que você não deve se esforçar, pelo contrário, Jesus mesmo falou que o reino dos céus é alcançado por esforço. Mas o que eu estou querendo colocar para vocês é que nós podemos viver uma vida de total dependência de Deus, e na verdade é isso que Deus quer. Uma vez eu estava pregando e eu coloquei o tema sobre dependência de Deus, que seria o 3D, que é dependência de Deus. E nós estamos vendo que as pessoas estão vivendo hoje sem essa dependência de Deus, sendo 3D. E nós vamos ver aqui, irmãos, como você pode receber essas recompensas de Deus. E eu quero ser recompensado por Deus. Você quer? Amém? A primeira coisa que nós vemos nesse texto, para que nós possamos receber a recompensa de Deus, você e eu precisamos de ter uma coisa muito simples, uma palavra de 2 letras. Você precisa de fé. Você precisa de fé. Se você quer receber alguma recompensa de Deus, você precisa de fé. Não tem uma palavra que o pessoal fala aí, né? Fulano deu piti? A palavrinha fé no grego é quase igual. Até embolei aqui. Pistis. Pistis. Vamos falar junto? Pistis. Então, lembrar de piti. Quando alguém dá um piti, você vai falar, fulano deu piti. E Deus fala que eu tenho que ter pistis. Eu tenho que ter fé. E a ideia, irmãos, dessa palavra aqui nesse texto é uma convicção da verdade de algo, é uma fé, é uma convicção a respeito de uma crença e a respeito de Deus, a confiança no favor exclusivo de Deus. Ou seja, é o que diz no capítulo 11 mesmo, que nós lemos no versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Irmãos, quem tem fé, quem vive por fé, tem uma vida diferente. Quem vive por fé, o olhar dele é diferente. Enquanto todos estão falando, olha, o Brasil está vivendo um momento de crise, e ele fala, que bênção, porque o momento de crise é um momento de oportunidade, né? Como alguém já disse, no chinês a palavra crise é oportunidade. Eu gosto mais da palavra crise no grego também, porque é essa palavra que mostra quando o Espírito Santo vem nos convencer do erro, do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, quando ele vem convencer que nós estamos andando do modo errado, ele provoca em nós uma crise, para que ele mesmo crie a oportunidade para mudar a nossa história. Quem sabe a crise, quem sabe o problema que nós estamos enfrentando não seja da parte de Deus, para que Ele nos dê uma oportunidade para mudar a nossa história. Mas nós precisamos de ter fé, irmãos. Precisamos de ter fé. Irmãos, quando nós olhamos para Deus, nós entendemos que Deus possui um caráter de alguém extremamente confiável. E quando nós olhamos para as pessoas, nem sempre é assim. Porque às vezes eu falo, olha, eu vou ir te visitar dia tal. Acontece alguma coisa, eu esqueço. Ou
simplesmente eu falo, eu não vou, eu não faço. Mas quando Deus fala alguma coisa conosco, Ele cumpre. E aí nós temos que firmar nessa palavra. Você não deve se firmar na palavra de um pastor, você não deve se firmar na palavra de uma pessoa, você deve se firmar na palavra de quem? De Deus. E essa palavra, irmãos, em nós, ela vai gerar fé. Será que você pode pensar em alguém que confia? Deus excede muito mais essa confiança dessa pessoa. Amém? Irmãos, Deus nos surpreende a cada dia mais. Quando nós cremos nele de todo o nosso coração, quando a nossa fé está posta nele, é diferente. Quem está lendo o livro está acompanhando aí. Está vendo que quando nós colocamos a nossa fé no Senhor, as coisas não vão de mal a pior. Elas vão de mal a melhor. Elas vão sendo transformadas. Olha, irmãos, quando eu olho para a vida da minha avó, que faleceu em 94, já tem 14 anos, não é isso? Quando ela faleceu, irmãos, eu não consegui chorar. Eu tive que me alegrar, não porque eu estava perdendo, volta e meia ainda, às vezes até de noite eu acordei chorando, de saudade da minha avó. Amo demais aquela velhinha, né? Gente, era bom demais. Ela tinha um pituquinho no cabelo, que eu chegava e ficava mexendo na pituca dela ali até desfazer. Era adolescente terrível, né? Mas era o jeito que eu achava para carinhar ela, né? De estar perto dela. Minha mãe, quando criança, ela me mandava ir com a minha avó lá para a Casa da Bênção, lá perto do bairro São Geraldo. Nós saímos aqui do lado de cá da Rua Peçanha, né? E íamos andando, irmãos, para lá. E a avó, ela ia, já uma senhora já de idade, ela saía de casa e ia andando, esforçava. Hoje nós vimos que as pessoas não querem ir um pouquinho mais longe para ir na igreja, né? Mas ela ia, irmãos. Com toda dificuldade, ela ainda, de vez em quando, sentia umas dores nas pernas. Mas ela tinha fé. Aquela senhora, ela sofreu de enfermidade 14 anos. Até que ela ouviu de uma irmã falando, olha, se você crê, Deus pode curar a sua vida. Vamos lá na igreja, porque o missionário Zé Roberto, na época lá, ele vai orar por você e Deus vai curar. Quem hoje está lá na frente é o filho dele, Moisés. E aí ela foi, irmãos, não é que ela foi curada? Porque ela teve fé. E a minha avó, irmãos, ela me desafia muitas vezes, porque eu lembro dela e eu fico pensando, gente, que uma mulher ganha um salário mínimo, ela pode ajudar em casa no aluguel, ela pode ajudar em casa na comida, ela pode ajudar em casa para cuidar dos netinhos dela, onde comprar roupa, comprar calçado, e sempre ofertando a casa de Deus, sempre sendo dizimista fiel. Eu fico olhando como que ela conseguia fazer isso tudo. Eu creio, irmãos, é porque ela tinha fé. Ela sabia que o que ela tinha pertencia a quem? A Deus. E muito mais a vida dela. A minha avó, irmãos, mesmo no momento ali de dificuldade, de enfermidade, ela sempre estava ligada em Deus. Quantas vezes eu acordava com a minha avó, né? Nós estamos aí agora já na igreja com óleo, amém? Que bênção, né? E minha avó, eu não tenho nem como deixar de usar óleo, porque minha avó, ela breava, né? Como dizem, ela besuntava, ela passava ali o óleo na minha testa, e quando eu passava a mão, eu tinha que passar um paninho, e às vezes eu até achava que era por causa disso que minha testa era mais oleosa. Mas a minha avó, ela levantava de madrugada, irmãos, 3 horas da manhã, orando por nós. E aí eu olhava para aquela senhora e eu vi, irmãos, a fé que ela tinha. Isso me incentivava. Muitas vezes minha mãe falava assim, vai para a igreja, mas não ia. Mas minha avó, que era mais idosa, aliás, que era idosa, ela ia. E ela não importava a dificuldade, estava chovendo, vamos para a igreja. Olha, o sol está quente, vamos para a igreja. Ela ia sempre. E ela sempre tinha essa palavra de fé. Irmãos, talvez vocês estão lembrando aí de pessoas que tiveram fé. Talvez pessoas que impactaram a sua vida. Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, você não vai se agradar a Deus. Você não vai agradar a Deus. Você também não vai se agradar da pessoa de Deus. Porque muitas vezes Deus pode te levar ou te deixar entrar em situações para que a sua fé seja acrescida. Nós cantamos o cântico. Pode ser que Deus deixe você passar pela aprovação simplesmente para te fazer crescer um pouco mais. E aí você cresce um pouco mais e você pode ir para frente.
Irmãos, eu tenho provado isso na minha vida e eu creio que os irmãos também têm provado. Quando nós começamos esse projeto aqui, uma coisa Deus falou no meu coração: olha, não fique com medo, porque o nosso coração é medroso, não é? Será que só eu que sou assim? Irmãos, tem hora que a gente fala assim: eu vou sair de porta de volta, vou entregar para eu vou visitar, Senhor, vou começar um novo projeto. Não, Senhor. Mas irmãos, Deus falou comigo assim: olha, todas as vezes que eu coloquei algo no seu coração, eu cumpri ou não cumpri? Aí eu falei assim, sabe menino, quando obedece o pai? Eu falei assim, Senhor. Então, do que você está duvidando? Irmãos, às vezes nós duvidamos e nós ficamos com o nosso pé preso no chão e não saímos do lugar. Às vezes nós duvidamos de algo novo que Deus tem para a nossa vida, porque nós não confiamos que Deus é infalível. Porque às vezes nós não confiamos de que Deus Ele vai agir quando você não puder agir. Achei interessante aquele DVD do Toque no Altar que fala: é impossível, mas Deus pode. Onde o pastor fala assim: qual é o nome da sua impossibilidade? E tem pessoas que colocam nomes terríveis na impossibilidade. Talvez para ele é difícil ir para a igreja, para outros talvez é difícil casar, talvez para outros é difícil trabalhar, talvez para outros é difícil conseguir emprego, ou até ter uma vida de oração, uma vida com Deus fiel. Mas eu quero dizer para você que Deus, se você tiver fé, Ele vai te abençoar nesse sentido, amém? Amém. Irmãos, eu quero e eu preciso receber essas recompensas, esse galardão do Senhor, amém? E você precisa? Quem precisa fala: eu preciso, eu quero e eu tenho fé. Olha, irmãos, tenha fé em Deus, tenha fé que tudo vai dar certo, confie no caráter de Deus. Tem gente que acha assim: olha, esse negócio não está me cheirando bem, eu acho que eu vou sair daqui, eu acho que está muito difícil. E aí a pessoa desiste no meio do caminho. Olha, passou pouco tempo as Olimpíadas. Aqueles que desistiram no meio do caminho não venceram. Mas daqueles que foram até o final, e teve aquele homem lá que parecia mais um peixe, fugiu o nome dele agora. O Michael Phelps. Isso, o Phelps, né? Gente, eu olhava ali na imagem lá na TV, eu falei com a Raniane: eu não sei nadar, e eu vou dizer uma coisa: para chegar ao nível daquele homem ali, eu vou ter que aprender com o golfinho, porque o homem parece que é peixe, mas porque ele exercitou. Eu imagino, irmãos, que ele pensou assim: eu tenho que ser o melhor, e ele teve fé que ele iria conseguir isso. Às vezes nós colocamos a fé em nós mesmos, mas nós temos que colocar a nossa fé em Deus. Quando nós colocamos a fé em nosso potencial, nós não conseguimos. E quando a gente coloca a nossa fé no Senhor e confiamos que Ele nos deu um potencial maior do que o que a gente pensa, aí, irmãos, o negócio é melhor. Aí você vai fazer muito mais. A segunda coisa, para que você possa receber as promessas de Deus, ou as recompensas de Deus, você precisa crer que Deus existe. Você está falando isso para crente? Estou. Porque muitas vezes nós, como crentes, não acreditamos na existência de Deus. Às vezes, quando o problema aperta, nós falamos assim: onde está Deus? Às vezes, quando a dificuldade está muito grande, nós falamos: onde está Deus? Ou às vezes também, quando está muito alegre, você fala assim: eu consegui. E parece, Deus olha assim: hã? Como é que é? Eu não ouvi bem. Você conseguiu? Nós esquecemos que tem um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Nós esquecemos que tem um Deus que está ao nosso lado, um Deus que existe. Não é aquele Deus como os deuses gregos, que tinha características humanas e pecados humanos e erros humanos. Quando Deus se faz homem através de Jesus, Ele não peca, Ele não erra. Os deuses gregos eram diferentes. Eles pecavam e ainda pecavam com os próprios ali, mortais. Mas o nosso Deus também não é aquele Deus que deu a corda no mundo, olha, foi embora, se vira. Não é assim. O nosso Deus é um Deus pessoal. O nosso Deus é um Deus que está presente. O nosso Deus é um Deus que quer nos ajudar. Nós colocamos aí algumas estatísticas aí no informativo, amanhã nós vamos ver mais sobre isso. Mas, irmãos, quantas pessoas acreditam muito na realidade do céu, mas esquecem que existe o inferno? Foi Deus que criou tanto um quanto o outro. O céu para o quê? Para a bênção, para os salvos. Para você e para mim, para nós, né, que
entregamos o nosso coração a Deus, mas o inferno para aquele que desobedeceu a Deus e para aquele que decidiu ser independente de Deus, decidiu viver a vida independente de Deus. Deus vai deixar ele viver, mas ele vai ter uma morte eterna. Não é essa a vontade de Deus, mas ele quis, ela quis, e assim vai viver. Eu lembro de ilustração, onde a senhora, uma vovozinha, ela foi lá e colocou o papelzinho assim no caixão do filho: Seu Jesus, recebe o meu netinho no céu. E quando ele chegou no inferno, cadê o papel? Já tinha queimado. Porque não tem jeito, irmãos, é você e eu, nós precisamos individualmente acreditar na existência de Deus, irmãos. Olha, quando nós falamos que sem fé é impossível agradar a Deus, e fala também que nós precisamos de crer que Ele existe, a palavrinha que está falando lá que é impossível é sem força, é impotente. Ou seja, se você não acredita que Deus existe, vai ser impotente. Você pode ir na igreja, você pode buscar, você pode fazer o que for. Se você não acreditar que Deus existe, e quando eu falo que Deus existe, você tem que crer que Deus existe: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas juntas que atuam a seu favor. Ô, irmãos, nós temos que louvar o Senhor e falar ao Senhor: olha, Deus Pai trabalha com você, Deus Filho intercede por você, trabalha com você incansavelmente, Deus Espírito Santo habita em você, intercede por você, trabalha a seu favor, move os céus, move terra, cura, liberta, faz tanta coisa. E às vezes nós falamos: coitadinho de mim, onde está Deus? Deus está aí do seu lado, Deus está aí dentro de você, Deus está aí. Se você entregou a vida para o Senhor, Ele está dentro de você. Se você não entregou, Ele está do seu lado e Ele está querendo entrar, Ele quer fazer isso. Mas o problema é que muitas vezes nós olhamos e falamos assim: Deus não está aqui. Olha, Jesus disse que Ele é o quê? O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós temos que perceber o seguinte: lá no original já tem essa ideia, na nossa tradução não tem isso não, mas lá já tem essa ideia de que Deus, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa e o ômega. Ou seja, a sua história não terminou, e ela tem um fim, e o fim da sua vida, aquele que é dependente de Deus, é um fim de vitória. Amém, irmãos? Nós temos que crer nisso e viver dessa forma. Talvez você pode estar como um adolescente uma vez que falou comigo o seguinte: eu perguntei para ela: você acredita em Deus? Ela foi falar assim: não acredito em Deus, meus pais nunca foram religiosos e não aprendi nada sobre isso. Que triste, irmãos. Eu fico olhando quando alguém tem filhos e esses filhos, ou esse pai ou essa mãe, não temem o Senhor, não é dependente de Deus, porque eles não vão ensinar aquilo que eles não sabem. Como que você vai ensinar para o seu filho que Deus é bom? Como que você vai ensinar para a sua filha que você tem fé, se você não provou isso primeiro na sua vida? Irmãos, por isso que eu luto todos os dias, e às vezes eu até cobro demais da Ana, falo assim: Ana, leia a Bíblia, ora, Ana, vamos orar, porque agora é o momento de nós crescermos, e de você principalmente crescer, porque nós vamos ter filhos, e eles precisam não somente de ouvir, mas eles precisam ver em nós pessoas que têm fé, pessoas que acreditam na existência de Deus, e por isso temem ao Senhor e andam nos caminhos dele. Mas o que nós estamos vendo hoje é que muitas famílias estão deixando de lado a palavra. E quando nós colocamos essa campanha aqui de 40 dias, esses livros, irmãos, na verdade é até um incentivo para que, se você não para ler a Bíblia com o seu filho, né, ou com o marido, é para você parar um pouquinho ali e ler o livro com ele, ou com ela, ou com a família. É uma sugestão também para que você possa parar e ter um momento devocional, já está tudo escrito. Então qualquer um pode fazer, simplesmente ler. Se você não souber, é só ler. Nem precisa de comentar, porque Deus, Ele vai incutir fé naquele coração. Ele precisa de ver, mas Ele precisa também de ouvir da sua parte. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Irmãos, e aquele que crê que Deus existe também deve fazer o quê? Deve aproximar-se de Deus. Vamos ler mais uma vez esse versículo? Hebreus 11, 6. Olha o que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ele já está dizendo aqui o seguinte:
que para você receber as promessas de Deus, você tem que se aproximar de Deus. E se você olhar ali no texto, você vai ver nomes de pessoas. Abel aproximou-se de Deus, Enoque aproximou-se de Deus, Noé aproximou-se de Deus, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó aproximaram-se de Deus. Tinha outras pessoas na linhagem de Abraão? Tinha. Mas onde estava Esaú na linhagem? Porque não decidiu aproximar-se de Deus. Às vezes as pessoas, elas conhecem, aprendem no caminho do Senhor, mas não se aproximam de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que os segredos de Deus, está literalmente desse jeito no Salmo, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Se você não se aproximar de Deus, você não vai ser mudado. Às vezes a pessoa fala assim: não, mas eu tenho que orar mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que orar mais. Mas não começa. Não, tem que ler a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia. Mas não pega a Bíblia para ler. Não, tem que ir na igreja, mas não vai. Não, mas eu tenho que evangelizar, mas não faz. Mas eu estou sentindo um desejo no coração de ir lá no monte para orar, de ir numa chácara, de ir num lugar, me retirar para falar com Deus. Mas não faz. Deus já começa a colocar no coração nosso esse desejo. E aí nós deixamos o desejo passar. Não é assim, irmão? Se você estiver com fome e ali você falar assim: hoje eu não vou comer, e você decidir, a fome passa um tempo, ela passa. E muitas vezes Deus coloca no nosso coração aquela fome dele, aquela sede dele. E sabe o que a gente faz? A gente deixa passar. Porque a gente fala assim: agora não, Senhor, depois. E aquela oportunidade que você tinha de aproximar-se de Deus não acontece. Irmãos, quando Moisés estava andando naquele deserto ali, ele viu aquela sarça ardendo, ele foi se aproximando, e Deus falou: Moisés, tira a sandália que está nos seus pés, porque o lugar onde você está é a terra santa. Olha, resumindo, você vai lá trazer o povo, a libertar o povo e trazê-los para adorar aqui. Mas muitas vezes nós não aproximamos o Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que o véu está rasgado. Nós já podemos entrar no Santo dos Santos através de Jesus, mas nós insistimos em achar assim: pastor, ora por mim. Não é assim? Olha, irmão, ora por mim. A gente ora, eu tenho prazer em orar, mas Deus tem prazer que você se aproxime dele. Irmãos, é tão bom quando a gente está junto aqui. Olha, sexta-feira foi bom, não foi, Nia? A gente estava aqui reunidos numa vigília aqui com os jovens e adolescentes já aqui. Estávamos em 5 pessoas. Irmãos, é tão bom a gente poder se aproximar de Deus. E nós trabalhamos aqui nessa última sexta-feira, mas o nosso coração, nós não pedimos por ninguém, pedimos primeiramente por nós, porque às vezes nós temos coisas no nosso coração que impedem essa aproximação de Deus. Quando a gente briga com alguém, a gente fica assim, né? Será que ele ainda me ouve? Será que eu vou conseguir falar com ele? Irmãos, eu tive uma experiência quando adolescente, com um colega meu, que ele amava ir em festa. Quem não gosta, né? Comer bolo, né? Que a gente gosta de comer, né? Não bebe, não fuma, mas churrasquinho, ó, que maravilha, né? Falou que é um bolo, falou que é um aniversário, tanta coisa. O cliente está ali. E eu lembro quando adolescente, eu tinha um colega que nós brigamos, nem lembro o motivo da briga, só sei que nós brigamos e eu gostava muito dele, gostava muito da família dele, principalmente da irmã dele, que eu queria namorar com a irmã dele, mas é outro história isso aí. Mas o fato, irmãos, é que aquele menino, ele gostava tanto de festa, eu queria tanto, eu tinha amizade com ele, eu gostava muito dele. E aí, eu falei com ele assim, falei com outro colega nosso, para falar com ele assim: olha, ele vai dar uma festa na casa dele, só que você não pode ir, né, que vocês estão brigados. E irmão, aquele irmão, ele deu um jeito de reatar, e nós voltamos a conversar naquele dia, e não tinha festa, era nada. Eu usei isso aí porque eu sabia que ele gostava de festa, e nós voltamos a conversar e voltamos a ser amigos. Às vezes nós queremos as coisas boas, mas não queremos nos aproximar do Senhor. Não sei o que te impede de aproximar, de caminhar. A ideia, irmãos, que nós temos aqui nesse texto, é que você deve caminhar em direção, expressa um movimento, confinado a certos limites. É como a marcha de um exército, que ele está marchando rumo ao quê? A um objetivo. E qual que é o seu e meu objetivo? Aproximar-se de Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me torno semelhante a Ele. Por isso que Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 1: seres imitadores de Deus como filhos amados.
Como que eu posso imitar se eu não conheço? Como eu posso imitar se eu não me aproximo dele? Deus quer isso para a sua vida. E a última coisa, você quer receber as promessas de Deus? Você quer receber as recompensas do Senhor? Você precisa, mais uma vez, crer que você vai receber uma recompensa. Vamos falar esse versículo todo? Vamos ler mais uma vez? Hebreus 11, versículo 6. Olha, vamos todos juntos? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário e que se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, nós temos que crer que nós receberemos a promessa de Deus. Imagina que você foi contratado para trabalhar em uma empresa, mas você sabe que você vai trabalhar e eles falam que lá você vai receber R$1.000, mas você sabe que você não vai receber salário. Você vai trabalhar? Eu não sou como, eu não iria, a não ser se eu estivesse lá como voluntário. Tem pessoas às vezes que marcam com a gente: olha, se você fizer isso eu vou te dar. Você sabe que não vai dar nada, você já até fala assim, tira do coração, né? Eu faço assim. Teve uma vizinha lá, né, já até comentei isso aqui, que pegou, eu fiz um trabalho para ela, e na hora de pagar, ela falou: ah, não posso pagar. Já até comprou carro, trabalha com outras coisas, mas nunca pagou. E ela falou assim, eu falei com ela assim: olha, está perdoada, eu já perdoei a dívida para ela, mas eu queria focar a palavra dela. Ela falou assim: olha, eu vou te pagar, pode deixar que eu vou te pagar. Já tem quase 2 anos isso, e ela nem toca no assunto. Eu já perdoei. Se eu ficar ali preocupado com ela, se eu ficasse, eu ia ficar preso a ela. Mas eu quis liberar. Mas com Deus, irmão, se Ele promete nos pagar, Ele cumpre. Amém? Amém. E aqui tem uma palavra para o seu e para o meu coração. Se você crer, você vai receber a promessa de Deus. Nós podemos lembrar de Elias e os profetas de Baal. Olha, clame a Baal. E aí Elias fala: e depois eu vou clamar, meu Deus. E eles se cortaram, se debateram. E Elias falou assim: agora é minha vez. Agora vocês vão conhecer o Deus verdadeiro. Eu creio que se eu orar, Deus vai atender. E aí ele até zombou deles. Falou assim: olha, joga água aí, ó. Vou jogar umas 3 vezes mais aí nesse altar aí, ó. Porque quando eu orar, Deus vai fazer algo novo. E quando ele ora, o que acontece, irmãos? Aquele fogo vem e pega até aquela água que estava ao redor do holocausto. Porque quando Deus age na nossa vida, Ele age com verdade. Se Ele falou que vai te dar um salário, que galardão significa salário, uma recompensa, Ele vai cumprir, irmãos. Tiago vai falar que Elias era sujeito aos mesmos defeitos que nós, mas ele orou e Deus atendeu. Olha, irmãos, se nós queremos receber as promessas de Deus, se nós queremos receber as recompensas de Deus, nós temos que crer que Ele vai fazer isso. Amém? Que você possa ter fé, que você possa crer nessa existência de Deus, que você possa aproximar-se de Deus. Porque, irmão, se você fizer tudo isso, se você crer nesse Deus maravilhoso, que Ele é galardoador daquele que busca, se você o buscar, tenha convicção de que você vai receber. Como você vai alcançar? Fazendo isso, tendo fé, se aproximando de Deus. E aí você vai poder contar aqui, e eu estou clamando a Deus, para que nessa celebração mesmo no altar, nós tenhamos sempre o testemunho de uma pessoa: olha, eu consegui uma bênção essa semana. Então eu já vou começar aqui contando as bênçãos, né? Irmãos, nós temos orado, nós temos clamado, como nós agora já somos uma igreja, né? Registrada, independente já. Aí vem as finanças, né? Vem as dificuldades, mas nós temos orado e a nossa oração tem sido atendida. Deus já tem movido pessoas que nem são membros aqui, para doarem, para dar uma parte, para ajudar já no aluguel. Porque Deus é da Deus, irmãos. Se nós ficarmos com medo, nós não vamos ver a ação de Deus. Mas se nós crermos, nós veremos. Porque quem crê, verá o quê? A glória não sua, mas de Deus. Nós vamos cantar mais um cântico. E eu quero desafiar você que trouxe, né, seu dízimo, sua oferta, quem sabe até não trouxe, nem pensou nisso. Nós colocamos até aí no informativo já uma ideia nossa de fé. Já a oferta de construção, mas você não tem nem lote. Mas Deus tem, não tem? Então nós já temos que começar a fazer o nosso caixa, preparar, para que você possa sair do seu lugar, que
você possa dar uma oferta para o Senhor nessa noite. É um desafio para a sua vida e para a minha vida também. Deus, Ele quer te atender e Deus, Ele vai te atender. Mas você precisa aceitar os desafios dele. Irmão, eu não estou pedindo isso para mim, não. Estou pedindo isso para o Senhor. Porque eu sei que é Deus que vai ser honrado nisso tudo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos cantar esse cântico, te agradeço. E à medida que nós cantamos esse cântico, você possa pensar naquilo que Deus já fez na sua vida, naquilo que Ele vai fazer. Porque, fala para o seu irmão do lado. Porque Deus tem uma promessa para você. E a promessa é vitória. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor com esse cântico. Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos cantar esse cântico. Te agradeço. Logo após esse cântico, nós estaremos também celebrando a ceia do Senhor. Diante do Senhor, Deus, cada coração aqui nessa noite, Deus, que tem estado atribulado, Deus, tem estado, Deus, angustiado, que tem buscado do Senhor e parece que o Senhor não tem ouvido. Eu creio que o Senhor tem ouvido o nosso clamor. Eu creio que o Senhor tem ouvido o clamor dessa pessoa. Quando nós olhamos ali para Israel, eles clamaram, parecia que demorou muito tempo, mas quando o Senhor trouxe Moisés, eles foram libertos do cativeiro, foram libertos, Deus, da opressão. E assim, Deus, quando nós clamamos, o Senhor vem e age, Deus. Ó Deus, e nós não podemos, o Senhor não quer que nós vivamos independente do Senhor, porque o Senhor nos criou para vivermos dependente do Senhor, da tua orientação, da tua direção, Deus. Davi, Deus, foi um homem, Deus, que quando ele ia guerrear, ele perguntava: Senhor, eu devo ir pela direita ou pela esquerda? Eu devo ir pela frente ou por trás? Eu devo ir por cima ou por baixo, Deus? Eu devo fazer o que? Quantos homens eu devo lutar, Deus? Mas o Senhor sempre orientava, Deus. Oh, Deus, é assim que o Senhor quer, Deus. Pessoas, Deus, dependentes do Senhor. Porque, Deus, assim nós receberemos a recompensa do Senhor. Assim, Deus, nós entenderemos a cada dia mais do Senhor e aproximaremos mais do Senhor. Porque quem é dependente, Deus, pede, Deus, aquele de quem Ele depende, Deus. E por isso nós estamos clamando ao Senhor, Deus. Nós dependemos do Senhor, Deus. Nós dependemos do favor do Senhor. Nós dependemos da atuação do Senhor. E nós clamamos ao Senhor, Deus, age em nossa vida, age em nosso favor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar.
Nós vamos agora ter um momento de ministração da ceia do Senhor.